é sinal que o SUAS está avançando muito. Muito bem. Então, como eu disse no início, na verdade, é uma etapa que nós estamos avançando aqui, Denise, Isabela, de discutir o Sistema Único de Assistência Social num nível de proteção que é a proteção social especial. Um tema que tem suscitado muitas dúvidas, um tema que tem suscitado algumas resistências, né, alguns constrangimentos também para os gestores e insegurança também para os gestores no que diz respeito ao cofinanciamento, a quem assume o quê, quem faz o quê, qual o papel dos entes federados, em especial o papel do governo do Estado. E na ponta do território, os municípios sentem, logicamente, que precisam de ter mais conteúdo, de sentir mais segurança na aplicação e na entrega, na oferta desses serviços na ponta. O Estado é muito grande, é gigantesco, e aí é um desafio para todos nós encontrar o melhor modelo de proteção social especial para o Estado de Minas Gerais. Nós acreditamos no colegiado que temos que tomar uma atitude madura, uma atitude consciente e consistente para que esse modelo inicie de forma tranquila, mas que expresse na realidade, na verdade, as possibilidades que o Estado tem, que os municípios têm. Então, essa é uma etapa importante para nós. E aí, eu queria, com as palavras iniciais aqui, passar um pouco aqui para Isabela, depois para a Denise, para situar, e depois a gente começa as apresentações. Pode ser assim? Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer também a presença de todo mundo aqui. Cumprimentar a secretária nacional, Denise Tolim, cumprimentar o Jane e todos os gestores e técnicos municipais que estão aqui presentes com a gente hoje. Queria, em nome da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Subsecretaria de Assistência Social, parabenizar pela organização aqui hoje desse debate. A gente já vem vindo de um processo intenso de debates, de conversas, passando pelas reuniões da CIB, por audiências públicas e outros espaços, capacitações que a CDS tem promovido, mas para além disso, reuniões com o Ministério Público e tudo mais, que a gente vem discutindo esse processo da regionalização e do fortalecimento da proteção social especial. Então, em nome da Secretaria, do secretário Eduardo Bernes e da Subsecretária de Assistência Social também, parabenizar e dizer da felicidade nossa de estar aqui, todas as oportunidades que a gente tem para conversar com os municípios, para a gente é de extrema riqueza. Não sei que isso, pessoal, provavelmente sim, todo mundo passou pelo Capacita SUAS. Já todo mundo aqui, bom, várias cabecinhas. A gente está encerrando o Capacita SUAS essa semana, mas inclusive lá a gente tem aproveitado o momento para trocar experiências, para trocar informações, questionamentos, críticas, sugestões com os gestores municipais. Então, dizer assim, em primeiro lugar, a gente valoriza muito esse espaço de troca e de diálogo com vocês. E a gente vem aqui inteiramente aberto para escutar, para conversar, para a gente caminhar nesse processo do desenho do processo da regionalização em Minas Gerais. Quero também justificar a ausência da subsecretária Roberta. Foi uma pena muito grande, ela queria muito estar aqui, ela tem puxado isso assim, com muita força essa discussão, mas ela hoje está como presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, além de subsecretária, e os presidentes aqui da região Sudeste receberam uma convocação do Conselho Nacional para participar hoje de um evento, uma reunião regionalizada que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então ela e o vice-presidente, que é da Sociedade Civil, Vôlei, estão presentes lá hoje. Essa agenda, já estava, essa convocação já tinha sido feita anteriormente, já estava com tudo ajeitado, passagem de contrato tudo certinho. Então, infelizmente, ela não pode estar aqui. Mas, trago aqui a discussão que a gente tem feito com os municípios, a gente tem feito intensamente lá dentro do Estado também. Então, assim, é um processo que a gente vem amadurecendo, e estou aqui à disposição para conversar. Vou passar para a Denise aqui, para a sua fala inicial. Bom dia a todos e a todas, gestores, trabalhadores, o conjunto dos municípios aqui do Estado de Minas Gerais, que tem sido
protagonista nessa discussão, no processo de organização, queria cumprimentar um constitui gemas, né? Tanto na figura do atual presidente Jaime, como dos presidentes anteriores. Estamos aqui com várias, né? Tanto Júlia, Rosilene, Marcelo. O Estado de Minas sempre foi muito bem representado, né? Porque vocês ocupam cadeiras e espaços na CIT, né? Além de já ter tido uma secretária nacional de assistência, ministro. Então, quer dizer, é fruto dessa experiência, desse movimento, né? Dessa prestação de serviço e compromisso para com a população aqui do Estado, que estas possibilidades de ofertas e de atenções foram discutidas, foram ampliadas, inclusive levadas para o âmbito nacional. Eu queria reconhecer, parabenizar, né, e dizer que esse processo, embora com 10 anos de Sistema Único de Assistência Social, a gente sabe que, a despeito de todos os avanços, nós ainda temos muito a avançar, temos muitos desafios a superar, né? Inclusive a compreensão da nossa própria atuação e das atribuições e responsabilidades desta política setorial dentro do conjunto das políticas públicas que asseguram proteção social no Brasil, né? E também o nosso dilema de querer resolver, né, no nosso âmbito, no nosso espaço, tudo isso efetivamente é insuficiente e precisa da articulação com as demais áreas. Também queria, então, agradecer ao convite, a possibilidade da Secretaria Nacional de Assistência Social e do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome estar aqui, né, compondo esta discussão e compondo estas alternativas. É um Estado muito diferenciado, é um Estado muito grande, com realidades muito diversas, né, e que tem toda uma trajetória, mas que também precisa repensar modelos e fazeres, né? E estar com vocês discutindo isso é um privilégio, e eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Jaime e a toda a diretoria do Congemas por esta oportunidade. Nós vamos estar fazendo isso com todos os estados, né? Então, já na semana que vem, já no final desse mês, no dia 29 e 30, nós teremos uma reunião com as comissões intergestores bipartite de todos os estados, com todas as CIBs, para discutir o processo de regionalização da oferta dos serviços para os municípios de pequeno porte, né, e as atribuições do governo federal e do governo estadual para poder dar uma retaguarda e uma resposta qualitativa para as questões que vocês vão colocar, e isso é de suma importância. Também gostaria de agradecer e reconhecer a importância da parceria do Ministério Público, né? Eu sou assistente social do Ministério Público do Estado do Paraná, estou cedida do governo federal, então sei também, né, da possibilidade de indução, né, de políticas públicas, de monitoramento e de apoio que essa instituição pode dar, mas é neste limite, entendendo a atribuição institucional, né, nestes parâmetros, e isso é importante que a gente possa traduzir e conversar aqui, né? Se não for possível nesse momento, em outros tantos, nós nos colocamos absolutamente à disposição. Nós também temos ido a todas as reuniões do Conselho de Procuradores Gerais de Justiça, que eles desencadeiam. A cada 3 meses eles se reúnem, né, para poder estar discutindo em diversas áreas do Ministério Público. Nós já conversamos com o grupo de criança e adolescente, de direitos humanos, de pessoa com deficiência, de idoso. Vamos falar agora com de mulheres. Então, também para poder apresentar os SUAS e também para poder fazer os encaminhamentos e as parcerias necessárias. Fizemos um termo de cooperação com todos os ministérios públicos estaduais, federal e do trabalho, né? Temos um apoio mais próximo no plano de erradicação do trabalho infantil, plano de do trabalho. Temos essas discussões e temos um assento para conversar
já algumas reuniões agendadas com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional das responsabilidades do Sistema Único de Assistência Social. Também queria dizer que, então, agradecer, né, a presença aqui do governo do Estado e a possibilidade destas discussões que vamos estar desencadeando a partir de então. Dizer que nós estamos vencendo uma primeira etapa do Capacita SUAS. Hoje nós já temos 137 instituições de ensino superior, públicas e privadas, escolas de governo e institutos tecnológicos nesse processo de formação. Ele ainda é insuficiente, ele está sendo pensado em módulos, em atividades presenciais, em atividades à distância, em um material que nós estamos concluindo para servir de subsídio, então, desde oferta de serviços, como da execução financeira, né, da organização, da estruturação da gestão, da utilização de indicadores. Esse material todo já fica pronto até o final do ano, mas a partir daí uma série de outros módulos. E lembrar que esta proposta é absolutamente aberta. Então, cada estado também pode propor um conjunto de outros módulos adequados à sua realidade, né? E deve necessariamente complementar o recurso federal que vem para esta atividade, no sentido de também atender a essas necessidades e a essas demandas. Nós também estamos com um conjunto de reuniões na semana passada. Alguns de vocês puderam estar presentes em São Paulo para discutir, né, o trabalho social com famílias. Ontem e hoje estão acontecendo na região Nordeste. Eu estou chegando de Fortaleza, que também a discussão está sendo bastante produtiva. E, na verdade, nós não podemos desvincular esta ação, que é de fundamental importância, que é a essência da intervenção da política de assistência social no sistema de proteção social, né, que é garantir proteção, assegurar direitos, monitorar vulnerabilidades e violações para a população atendida por nós do PAEF e no PAEF. Então, coordenar as ofertas regionais com esta atividade, né, do PAEF em todos os municípios. Do PAEF nós vamos estar discutindo dos todos acima de 20 mil e os que estão... Hoje, aqui no estado, todos os municípios têm PAEF, né? No país, 22 municípios só que ainda não possuem, por dificuldade de implantação mesmo, né? Nossas ofertas estão abertas por financiamento. E no país também 55 municípios acima de 20 mil habitantes não têm PAEF cofinanciados pelo governo federal, dentro do regramento que está estabelecido. A partir de então, nós temos que começar a discutir a cobertura dos municípios de pequeno porte, que são muitos, né? E esta discussão, ela não pode estar dissociada de qual será o trabalho social com família que nós vamos aprimorar e estabelecer nas duas proteções, e não pode estar dissociada também de ações de prevenção que nós possamos estar discutindo, né, e que nós possamos estar implementando. Então, a gente já está também conversando com a Secretaria de Política de Mulheres para pensar todo o trabalho de violência contra a mulher, né, e essa discussão está na CIT e vai ser levado uma proposta preliminar na CIT de novembro, né, e com a Secretaria de Direitos Humanos em relação à execução das medidas socioeducativas em meio aberto dentro do plano nacional e dos planos estaduais do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, do SINASE. Né? Tudo isso nós também estamos conversando e discutindo na CIT, além desses processos que vamos estar desencadeando aí com as respectivas CITs. Então, dizer que o momento é absolutamente apropriado, né? E que os modelos que foram atuados, eles devem ser customizados, se é assim que a gente pode chamar, né? Adequados a cada uma das modalidades, e eles não são excludentes. Tá? Você pode definir regiões dentro do próprio estado e
considerando essas peculiaridades, optar por qualquer uma daquelas 3 alternativas, né? E se outras surgirem, a gente leva a discussão para si, leva para o Conselho Nacional, pactua, delibera, porque a realidade é que vai demonstrar qual é o melhor caminho, e é nessa perspectiva que a gente está aqui para conversar. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, Isabela, pelas suas palavras iniciais. Então, acho que a gente pode pactuar aqui a metodologia, né? Logicamente, que a gente pensou por estarmos no Estado, né? A Isabela está aqui representando o Estado, vamos iniciar a fala, depois o ITS fala. O Ministério Público, nós entendemos que ele é um parceiro, é um interlocutor importante aqui nesse debate aqui, né? Até pelas provocações, pelo que já foi feito, pela interlocução que precisa ser feita. Como ela não chegou ainda, doutor André, né? A Lisiane fica à vontade para fazer o debate, né, se assim for o caso, para a gente iniciar. Então, eu queria passar então para a Isabela. Eu não sei se a gente pode combinar. A gente fica aqui mesmo, você faz a apresentação, você vai ficar em pé, né? Mas a Denise, sinta-se à vontade, né, se você quiser ficar aqui ou então sentar. Pois é, né? Então a gente se reacomoda. Bom, pessoal, eu vou falar em pé, sou professora, não, mas acho que a gente fica mais à vontade para conversar, né? Só para a organização também, Jane, as perguntas a gente deixa para o final, né? A gente faz a fala do Estado, do Governo Federal e deixa as perguntas para o final, beleza. Bom, gente, só para me apresentar, né? Não sei se já foi falado aqui, eu sou Isabela, sou superintendente de capacitação e monitoramento dentro da Subsecretaria de Assistência Social. Lá dentro, acho que todo mundo aqui já conhece, mas só para localizar um pouquinho, né, a gente tem outra superintendência, que é a da Tereza, que está aqui com a gente também, que é a de Políticas de Assistência Social. Então, lá na superintendência que eu estou, estão ligados mais diretamente à parte do monitoramento, vigilância, diretoria de gestão do fundo, capacitação, e da Tereza as proteções, né, gestão do SUS e cadastro de entidades. Bom, então vamos lá, já justifiquei aqui, né, a ausência da Roberta, e aí para a gente entrar mesmo no debate e colocar, né, a gente trouxe aqui perspectivas para o fortalecimento da proteção social especial e processo de regionalização em Minas, porque para a gente o primeiro ponto de partida, né, para a gente poder compreender a discussão e aprofundar nas questões, nos desafios que a gente tem, se tratando da implantação da regionalização para Minas Gerais, né, e também a nível nacional, a gente precisa compreender primeiro como que está a oferta da proteção social especial em Minas hoje, né, e ligado a isso vou trazer aqui o tempo todo também algumas questões relacionadas à proteção social básica, né, que a gente não pode começar do sistema, da política de assistência social desarticulado, né, eu acho que isso tudo para compreender melhor os obstáculos que a gente ainda tem para vencer, né, as formas de operacionalização, materialização, a gente precisa partir desse contexto maior. Então, por isso que a gente está trazendo aqui, primeiro, para discutir sobre a proteção social especial, quais são as perspectivas, o que a gente tem pensado no Estado de Minas Gerais hoje, o que a gente tem debatido, para a gente entrar propriamente dito na regionalização, tá? Mais mesmo uma contextualização, antes de passar, por favor. Bom, aí a gente sempre começa relembrando um pouco, né, do nosso marco aí no SUS, que foi a Constituição da Política de Assistência Social, né, que foi a Constituição Federal, foi a LOAS, que trouxe para a gente algumas garantias, né, inseriu a política de assistência social lá dentro do tripé da Seguridade Social e traz um marco fundamental que a gente tem que estar sempre balizado nisso para qualquer discussão na política, que é entender a assistência social como um direito social. Então, isso também, né, é um ponto que eu vou reforçar muito aqui hoje, como uma política pública, né? Então, aí voltado tanto para um sistema descentralizado, participativo, né? Isso aqui a gente conversando entre colegas, não tem muito por que aprofundar, mas eu acho que é importante para entender o contexto, de novo, né, do qual a gente está saindo. A superação de um modelo que ainda, né, que veio originalmente de forma fragmentada, com respostas pontuais, desarticuladas,
e assistencialista, né? A ideia da ajuda do pobre, de ações ali só baseadas na doação, a potência dele está no trabalho que os técnicos fazem diretamente com o usuário, nesse trabalho social das famílias, que a Tereza falou um pouco. E a questão da gestão compartilhada, né, e do cofinanciamento pelos 3 entes que está colocado para a gente no sistema. Pode passar. Bom, e aí, por mais que a gente tenha tido esses avanços, esses marcos, a gente ainda tem desafios que são cruciais, né, são estruturais para a gente discutir nos FOS hoje. E a proteção social especial, ela é um desses desafios, né? E aí pode passar aí para a gente, né, 2 eixos principais que a gente tem que discutir: a questão da cobertura, que é o que eu vou abordar mais aqui hoje com vocês, e a questão da qualidade, né? A qualidade, ela está muito ligada a gente discutir questões que na proteção social básica a gente já avançou um pouco mais, né? Assim, a gente já tem uma estruturação melhor do que é o trabalho do PAIF, a gente já tem o PAIF primeiro, né, em todos os municípios, então a gente já vem com um aprendizado aí que é da prática, um conhecimento que a gente vem agregando, mas quando a gente está falando da proteção social especial, que são os casos mais complexos, que vão tratar das vulnerabilidades, violações de direito, violência, negligência, situações que são mais complicadas, quando a gente fala dessa especialização, a gente tem muita coisa para discutir ainda, né? E aí eu não sei aqui quem que trabalha em CREAS, que está aqui hoje, bom, um pouquinho tem, né? Acho que vai ser bacana a contribuição de vocês, porque, né, tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. A gente fala desse serviço especializado, mas conheço pouquíssimos técnicos ou gestores que receberam algum tipo de qualificação especializada, né, o que tem uma diferença aí na formação. E a gente precisa discutir isso, o que é da especialização do trabalho social com famílias dentro do CREAS, dentro do PAEF, né, dos serviços da média e alta complexidade, para a gente poder avançar nisso. Então, a gente vem desse processo todo de discussão, né? Eu acho que a base que a gente ainda tem desafios, tem, mas acho que a proteção social hoje está colocada, está gritando mais aí para a gente. Acho que todos os municípios, por mais que sejam pequenos, recebem hoje, e hoje estão recebendo nos CRAS, né, as demandas aí de violação de direito, né, das mulheres em situação de violência, das crianças que precisam ser acolhidas, protegidas, e a gente precisa caminhar. Mas a gente não vai tratar, né, hoje, assim, claro que isso vai permear, mas agora nós vamos discutir um pouco mais da cobertura. E aí com o objetivo o tempo todo, né, maior, que é da garantia da restauração dos direitos e do restabelecimento dos vínculos comunitários e familiares. Aí aqui a gente está destacando porque isso também vai aparecer o tempo todo aqui no nosso debate, né? Que vocês guardem, né, a questão do restabelecimento dos vínculos comunitários e familiares. Então, quando a gente está falando de especial, a gente está falando que já existe uma fragilização, né? Ou talvez até o rompimento total dos vínculos daquela pessoa, daquela criança, daquele idoso, daquela mulher com a sua comunidade, com a sua família. O objetivo nosso é o quê? Fazer o restabelecimento, o fortalecimento desses vínculos. Isso para o SUS é preciosíssimo e isso também, quando a gente está conversando de direitos, né, de segmentos, o direito está lá no ECA, está lá no Estatuto do Idoso, então o tempo todo a garantia da convivência familiar e comunitária, ela está colocada para nós. Isso é importante lembrar, porque a gente conversando aqui de serviço regionalizado, né, a gente vai esclarecer aqui um pouco melhor, mas ele já pressupõe um certo deslocamento ali um pouco da comunidade. E aí a gente não pode perder de vista a questão do resgate do vínculo comunitário e familiar. Então isso aí também pedi para vocês guardarem com carinho na nossa discussão. Bom, então vamos lá. Cobertura do PAEF, né, aí dentro dos CREAS no estado de Minas Gerais. A gente vê ali pelo mapa, né, o azul clarinho são os municípios que têm um CREAS, o azul um pouco mais escuro tem 2, o azul escurão tem 3 ou mais, que aí no caso mais é só o município de Belo Horizonte. E aí a gente observando assim, a grosso modo, a gente vê que ainda que tenha até uma distribuição regionalizada do CREAS, todas as regiões têm o equipamento, têm o PAEF, a gente vê vários pontinhos brancos ali ainda. Né? E aí a gente vai vou trazer depois para vocês uma análise para a gente entender quais são esses municípios brancos, qual que é o perfil desses municípios que não tem a cobertura do PAEF. E aí então a gente, só para situar, né, a gente tem 229 CREAS no estado de Minas Gerais hoje, de acordo com o censo SUAS, que estão localizados em 216 municípios. Estão falando de 853
aí dá uns 25% só dos municípios que tem o CREAS instalado, né? É uma questão para a gente. A gente tem 4 CREAS regionalizados, implantados hoje, né? Que vem aí quando foi extinto o programa Sentinela. Esses municípios que possuem o Sentinela foram transformados em CREAS regionalizados. Na época eram 14, desses 14, 10 no acompanhamento que o Estado fez, observou que não estavam funcionando bem, não estavam funcionando como CREAS regionalizado, ou tinha questões ali do serviço que não estavam funcionando bem, e aí optou-se pela municipalização, mas o principal foi que, de fato, ele não atendia a região, ele atendia os municípios da própria sede ali. E a gente tem esses 4 hoje que o Estado está fazendo visitas, está fazendo um monitoramento agora, né, junto com esse processo de discussão que a gente vem fazendo, para pensar no que deu certo, no que deu errado, para aprimorar o desenho da proteção social, da regionalização dos CREAS, né, da média complexidade. E aí a gente vê aí, esses branquinhos, pode passar, por favor, são os municípios de pequeno porte 1, né? Como a própria secretária colocou aqui, o SUAS, de fato, ele veio caminhando por iniciar a implantação de CREAS, né, e dos serviços da média de alta complexidade nos municípios maiores. Então, Minas, a gente vê que ali, porte 3, 4, 5, 100% dos municípios já possuem o equipamento instalado. Quando a gente pega os municípios de 20 a 50 mil habitantes, porte 2, a gente tem 86%. Cobertura até razoável, mas eles são 100 e poucos em Minas Gerais, esses aqui, né? Os municípios de porte 1 representam 675 municípios, 75% do estado de Minas Gerais. E aí a gente vê aqui só que 7,8%, mais ou menos 8% deles que tem o equipamento hoje. E aí o que é a nossa discussão, assim? O SUAS traz o tempo todo que o serviço ele tem que estar instalado lá quando há demanda que justifique. O que a gente sabe é que acontecem, às vezes, demandas que não são rotineiras, né? Às vezes não tem uma incidência grande, vamos supor, de trabalho infantil, de violência contra a mulher no município, mas quando um caso acontece, quando o caso chega até o equipamento, a gente tem que estar pronto para receber e tem que estar pronto para intervir, proteger aquela pessoa e aquela família que está naquela situação. Então, por mais que o município seja pequeno, e aí eu acho que quem aqui quer de porte 1? Tem um tanto bom, que ótimo. Muito município. Acho que vocês vão poder falar melhor do que eu que acontecem casos, né, de violação de direito. Então a gente tem que saber como lidar. Se não é o equipamento no próprio município, o que a gente tem de alternativa que o SUAS já nos coloca para tratar desses casos? E aí o que a gente vê hoje? Né? O SUAS já dá a regionalização, que é o que a gente está conversando aqui. Então a regionalização ela é uma estratégia para a gente ampliar a cobertura da proteção social especial. Ela é a única? Não. Né? Ela é a solução para todos os nossos problemas? Infelizmente não. Né? A gente vê alguns discursos aí muito inflamados, né, sobre a importância da regionalização, que a regionalização tem que existir e tal, como se ela fosse garantir para a gente isso. E não garante. Ela é uma estratégia que tem que ser discutida e o Estado não se exime, tá? E aí já colocando aqui, o Estado de Minas Gerais não é contra a regionalização, né? E a gente escuta aí algumas pessoas colocando de forma alguma, pelo contrário, a gente já vem no processo grande desde 2010, foi um dos primeiros estados, eu vou mostrar aqui no resgate histórico para vocês, a começar a discutir isso, mas o que a gente tem amadurecido, e principalmente da conversa com os municípios, é que ele não é a única solução, não é a solução e não é a única estratégia que a gente tem que pensar. Quando a gente está falando de regionalização, está falando de fortalecer a proteção social especial. Então a gente tem outras estratégias, por exemplo, as equipes de referência da proteção social especial, que podem ser colocadas nos municípios, né? O município tem ali uma equipe que trabalha junto com a gestão, isso já está dado no SUAS, que vai estar pronto para receber e dar conta daquela demanda, porque hoje o que está acontecendo? Está sobrecarregando os CRAS, né? Eu acho que depois vocês, por favor, né, tragam os casos aí. As equipes do CRAS já têm um trabalho enorme, né, para trabalhar a prevenção e ficam sobrecarregadas porque são elas que são a referência para dar conta daquele caso. E o usuário está lá com vocês. Né? A gente tem a questão do nosso modelo descentralizado e tudo mais. O Estado, a União tem sua responsabilidade, mas o usuário está lá com vocês, na frente de vocês, batendo na porta da casa, às vezes no fim de semana, e está lá atrás de vocês.
Então tem que sim, a gente está pronto, e aí responsabilidade do Estado sim, né, e do governo federal de dar os instrumentos, de dar o apoio também, que é capacitação, mas que também é financeiro, né, para vocês darem conta aí disso, que a base que tem que estar trabalhando bem no município. Né? Então a gente pega aí o IDECRAS de Minas Gerais, ele melhorou muito de 2012, 11, né? 12, 13 agora, deu um salto muito grande, mas a gente sabe ainda dos pontos maiores de fragilidade, recursos humanos, né? Então equipe incompleta ou alta rotatividade dos funcionários, coordenador de CRAS que compartilha várias outras atividades do município, várias outras atribuições. Às vezes ele também atualiza como um pouco gestor, como secretário, também tem que fazer atendimento para tampar buracos, porque a equipe nem sempre está lá. Então a gente tem que discutir junto a proteção social básica, porque se ela estiver enfraquecida, no momento que a gente levar essa criança, esse idoso, para institucionalização, para levar para um abrigo, e esse abrigo está fora do município, se a básica não der conta de fazer o trabalho com a família, o risco que a gente está correndo de perpetuar a violação de direito, de contribuir para quebrar o vínculo daquela criança, daquele idoso com a sua família, é muito grande. Então a gente não pode fazer essa discussão desarticulada, né? Assim, a gente tem que pensar junto critérios para o fortalecimento da básica, estratégias locais que a gente consegue pensar em soluções que estão ali no território, que vão trabalhar com a comunidade de origem daquela criança, daquele idoso, daquela mulher, antes da gente pensar em tirar eles de lá. Então, assim, é isso que a gente quer, né, trazer primordialmente para vocês. Assim, vamos pensar, é contra a regionalização? Não, mas a gente tem que levar isso tudo em consideração quando a gente está falando desse desenho aqui, quando a gente está falando do fortalecimento da proteção social especial. Bom, vamos lá. Aí aqui o mapinha, né, para trazer a cobertura dos serviços de acolhimento institucional. E aí aqui esses dados, gente, eu não mencionei, né, mencionei antes, são do Censo SUS, né, aqui é do Censo de Unidades de Acolhimento. Aí a gente vê que já é bem mais disperso, a gente tem um buraco grande lá no norte de Minas, né, o laranja clarinho é que tem uma unidade, à medida que vai ficando escuro é um número maior de unidades. Então a gente vê também que tem uma questão ainda da cobertura, mas pode passar. Aí a gente vem ressaltar o quê? A nossa ideia não é tampar aquele mapa. A ideia não é ficar com o mapa de Minas Gerais todo laranjinho, sair implantando um tanto de unidades de acolhimento institucional. Porque aí a gente vai estar contribuindo para institucionalizar as crianças, os idosos, as mulheres, e não é essa a nossa proposta, o nosso objetivo final. Então a nossa ideia é que o acolhimento ele seja excepcional, que ele seja provisório, né? Então que o tempo todo a gente tem esse trabalho junto para garantir o retorno daquela criança para a sua família de origem, né? E para a sua comunidade ali, se for o caso, né? Se for a estratégia particular para aquele caso. Então a gente, quando a gente mostra esses mapas, é muito com esse olhar crítico também, viu, pessoal? Não é para sair implantando, não necessariamente a resposta decresce em todos os lugares, nem unidade, muito menos unidade de acolhimento. É para a gente entender um pouco onde estão nossos buracos, onde estão nossas fragilidades, porque, de novo, quando o caso chega, a gente tem que ter como responder. Tá? Pode passar. Bom, aí um pouco, o que a gente tem feito, né, um resumão aí, tentando esquematizar, o que a gente tem discutido? A gente tem a discussão do planejamento e da implantação da proteção social em Minas. Dentro desse cenário, a gente tem os dois braços, o da regionalização e o do cofinanciamento, pensando no papel do Estado, tá, gente? Claro que a gente pode vir junto, aí pensando que no cofinanciamento vai entrar a implantação de novas unidades de CREAS, o repasse de recursos para que o município possa ter sua equipe de referência da proteção social especial, porque às vezes o município é pequeno, tem município que fala com a gente, eu recebi esse ano 3 casos, até agora, a gente já está em setembro, foram 3 casos de acolhimento de uma criança lá. Justifica eu ter que ter um equipamento que custa caro, né, que com o RH que é pesado, implantado lá no município para dar conta de 3 casos ao ano? Eu acredito que não, né? Eu acho que isso não é uma boa utilização de recurso público. Então a gente tem essas outras estratégias para poder dar conta das situações quando elas aparecem. E aí, 3, 4 blocos ali principais de ação que a gente está hoje, tá? Esses encontros regionais, né, que tem planejado junto com
o COGEMAS aí trouxe a proposta de fazer os seminários regionalizados e a gente abraçou, vai de encontro com a deliberação da conferência, né, isso tudo, então o Estado está aí super disposto. A gente já tem levado a temática da regionalização nas capacitações que a gente tem feito de forma regionalizada. Aqui eu não sei se tem alguém lá da região de Varginha, Poços de Caldas, pelos nomes dos municípios, acho que não, né? Então a gente tem levado essas discussões, a gente está agora esperando passar o período eleitoral e vamos retomar essa agenda de viagens que está sendo feita em parceria com a AMM, com a Associação Mineira de Municípios, e a gente tem levado, aproveitado esses momentos para discutir, a gente está discutindo regionalização e adequação da lei do SUAS, tá? O cofinanciamento, e aí esse ano a gente teve um avanço bem bacana, que foi a pactuação de critérios de partilha para o cofinanciamento da proteção social especial na CIB, que foi feita em junho, né? A publicação saiu no início de julho, resolução número 5, quem quiser procurar, de 2014. O diagnóstico que a gente está construindo, porque para além da gente entender onde que já tem a oferta de serviços, a gente tem que entender onde está a demanda maior. Então a proposta nossa é de fazer, a gente já está fazendo, né, desde o ano passado, um diagnóstico para identificar os municípios, as regiões com maior vulnerabilidade. Porque o tempo todo a gente pressupõe, né, o nosso pressuposto, nossa premissa no SUS, que onde tem mais vulnerabilidade, tem mais chance de acontecer situações de violação de direitos. Então a ideia é da gente casar essas duas coisas, onde não tem oferta de serviço, com onde tem maior vulnerabilidade, para organizar esse planejamento da implantação. Seriam áreas da implantação, tá certo? Seriam áreas prioritárias, tá? E a capacitação, que eu já falei. Pode passar, por favor. Bom, então vamos lá entrar um pouco no desenho da regionalização propriamente dito que a gente vem construindo. Primeiro, né, é sempre importante a gente lembrar aí os conceitos, né, os princípios, né, que a gente trabalha quando a gente está começando a regionalização. Então o conceito ali, né, ele é publicado, a regionalização pode ser considerada como uma busca ou instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos serviços visando a cobertura e o acesso à população, com máxima eficiência institucional e social. Então, resumindo, é o que a gente já vem conversando. Né? E aí, o que a gente tem que garantir? A universalização do acesso à população para os serviços e a integralidade da proteção social. Então, SUAS junto, né? Pode passar. Aí a gente tem as normativas, então a gente resgatando, né, para mostrar que tudo que a gente vem discutindo está de acordo com o que foi colocado lá na NOB, na Política Nacional de Assistência Social, né? Então o que trata é da responsabilidade do Estado na implantação dos serviços regionalizados, né? Então a gente reafirma o compromisso com essa responsabilidade, pode passar. E nossas diretrizes principais. Então, de novo aqui, né, reforçar a importância da gente garantir a preservação dos vínculos familiares e comunitários, porque é isso, assim, a preocupação nossa é quando você coloca, você tira a pessoa para o atendimento, seja na média complexidade, seja na alta, você pode contribuir para romper o vínculo. E aí a gente teve alguns exemplos, assim, infelizes, né, por exemplo, quando foi feito o monitoramento daqueles CREAs regionais que eu contei para vocês, que eu acho que na alta complexidade é mais fácil de visualizar, mas na média também é complicado. O que acontecia em uma das situações, né? Um município que foi feita a intervenção e não existe mais o CREAS regional lá hoje. O CREAS estava localizado, né, num município maior, o município menor colocava o adolescente dentro do ônibus e mandava para o atendimento lá no CREAS no outro município. No meio do caminho, a adolescente descia, ninguém sabe fazendo o quê, no final do dia ela voltava. Meu tempo, né? Ela entrava no ônibus e retornava para o município. Que proteção que a gente estava fazendo para essa menina? Né? Muito complicado. Agora, é claro, hoje a gente não discute que CREAS regional, o usuário tem que ir até o equipamento, não. A lógica hoje é que a equipe regional vá até o local para fazer o atendimento. Acho que isso está bem claro para todo mundo essa necessidade. A nossa dificuldade é que a gente sabe que para fazer esse deslocamento nem sempre vai estar no tempo que o usuário precisa. Assim, por exemplo, às vezes a senhora está numa situação de violência doméstica, né, violência em casa, e depois de 10 anos ela decide, naquele dia, passou o fim de semana, segunda-feira ela fala, basta, não aguento mais isso, esse fim de semana ele quase me matou, não aguento mais, e vai lá no CRAS para procurar ajuda. A CRAS fala assim, senhora,
a gente pode conseguir um carro para você quinta-feira, você espera que quinta-feira a equipe vai vir até aqui. São os desafios nossos da materialização, que a gente vai tornar concreto, né, o serviço. O que pode acontecer? A senhora pode desistir e falar, é assim, então desculpa, muito obrigada. Né? Ou, de novo, assim, a ideia também é que aquele atendimento não seja pontual. O CRAS vai acolher, a equipe da especial vai acompanhar. Vai acompanhar 3 atendimentos espalhados em 3 meses. Será que isso a gente vai dar conta de fortalecer aquela mulher, de fazer os encaminhamentos necessários para dar conta de fortalecer, de ajudá-la no processo de romper o ciclo da violência? São questões, tá, gente? Claro que daí a gente pode pensar várias alternativas, mas é para isso que a gente está aqui, né? A gente está problematizando algumas questões que a gente tem deparado, inclusive na conversa com os CRES que já existem, com os municípios que a gente tem discutido. Garantir a cobertura, excepcionalidade e provisionalidade dos acolhimentos, uma lógica de planejamento integrado, compreendendo a noção de território, né, são outras diretrizes, e a descentralização dos serviços. Pode passar. Aí o contexto um pouco, né? Dos municípios de Porte 1 a gente já falou da necessidade de dar uma resposta tempestiva também, a necessidade de articulação com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Daí a gente sabe, tem ouvido muito dos municípios que têm recebido TACs, termos de ajustamento de conduta, né, que formam que o Ministério Público e o Judiciário juntam ali um grupinho de 3, 4 municípios e por meio do TAC diz que você tem que implantar uma unidade de acolhimento para criança e adolescente. Isso é uma dificuldade, né? A gente sabe, está aí colocado. O que precisa? Envolver o Estado nessa discussão. Ah, mas eu não dou conta, como é que eu vou dizer não para o promotor, para o juiz? Às vezes o município realmente não dá conta, mas o Estado tem que estar junto com vocês para ajudar nessa discussão e bancar questões que são de assistência social. E a responsabilidade do governo estadual. Deixa eu passar. Aí então, gente, aqui é uma mapinha das regiões de assistência social. Quando a gente está falando, né, de regionalização, pressupõe um grupo de municípios que vão ser atendidos por um serviço da proteção social especial, uma unidade, um equipamento ali. A gente tem trabalhado, já foi pactuado no final de 2013, com a noção das regiões de assistência social, que hoje correspondem às regionais da SEDESE. Tá? Porque a ideia é que as regionais funcionem como um braço para apoiar, né, a gestão estadual na coordenação, na gestão dos serviços, que é a função do Estado. E aí, um ponto muito importante, a ideia não é que dentro de cada região, por exemplo, a gente tem a região ali de Montes Claros, que é enorme, Juiz de Fora, que tem 180 municípios, que a gente tenha um serviço regionalizado para atender toda a regional, não é essa. Tem vários outros critérios que eu vou falar aqui para vocês, que vão muito além disso. Então a ideia é que dentro de cada região, ela é uma divisão administrativa para auxiliar na implantação e na coordenação. A gente tem a possibilidade de... vários serviços regionalizados, tá? Aí só para entender, hoje são 20. Melhor, né? São 20. Pode passar, por favor. A 21 é Belo Horizonte, tá? São 20 espalhados. Aí aqui a divisão por portes, né? Que a gente vê a maioria dos municípios ali de pequeno porte 1 ou 2, que é 92% do estado. Pode passar. Aí então aqui o resgate do histórico desse processo de discussão que a gente tem feito, né? Vou passar rapidinho um pouco, eu já fui falando. Então começou em 2010 com a instituição de uma Câmara Técnica na CIB, então começou a discussão com os gestores municipais que participam da CIB. Em 2011 a regionalização entrou no Pacto de Aprimoramento de Gestão do Estado, então é uma das metas nossas, que é implantar a regionalização, né? Que mostra uma priorização dessa discussão. Em junho de 2011, teve a pactuação da CIB de diretrizes para os serviços regionalizados, e aí depois a gente teve a pactuação, a deliberação dessas diretrizes no Conselho Estadual, que era a Resolução 366, aprovada em 2011. Em 2013, a gente retoma um processo mais intenso de discussão, que foi muito junto com o Ministério Público, aí destacadamente, né, com o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, que é hoje, né, a promotora a doutora Andréa Carelli, que coordena, então ele dá esse apoio para todas as
das promotorias do Estado de Minas Gerais. Então a gente tem discutido isso em âmbito estadual e foi um debate muito rico que fez a gente repensar várias questões, né? Quem participou da conferência estadual no finalzinho de 2013 vai lembrar que a gente estava discutindo muito a implantação de unidades de acolhimento institucional regionalizadas, né? E hoje a gente tem dado meio um freio, opa, calma aí, né? Na própria conferência já apareceram algumas questões, mas nesse processo com o Ministério Público, com outros atores, com os municípios, a gente tem feito, calma aí, não, vamos parar, vamos pensar, vamos começar pelo CREAS, né, para a gente depois passar a unidade de acolhimento institucional. Se a gente abrir o medo nosso, né, abrir a porteira, os juízes tomarem conhecimento, sair canetando, que às vezes é a resposta mais rápida mesmo que está ali dada, né, para solucionar os casos, precisa proteger a criança, e aí vai aplicar porque sabe que existe um equipamento novo que está lá disponível. Isso é um medo muito grande nosso, criar novas FEBEMs, né, então a gente não pode regredir, a gente tem que caminhar para frente, né, pelo amor de Deus. Então a gente teve esse processo de discussão da regionalização em 2013 das pré-conferências regionais e na conferência estadual, teve a definição das RAS e a gente teve no finalzinho a revisão da resolução 366 do SES, que eu vou trazer para vocês aqui quais são as regras, para a resolução 466. Pode passar? Agora corremos um pouquinho, né? Aí esse ano a gente teve no início de janeiro, se eu não me engano, a publicação de um decreto que institui a regionalização do Estado de Minas Gerais. O que esse decreto faz? Ele diz que o governo de Minas declarando que ele vai fazer regionalização. O como está para regulação posterior, tá? O como é o que a gente está discutindo com vocês. Então marca a institucionalidade, né, assim, da vontade da execução que o Estado vai fazer, mas o como a gente está discutindo junto com os municípios e com todos os atores envolvidos. A gente tem um ponto bacana, que eu vou falar rapidinho, que é o grupo de trabalho do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente com o Conselho Estadual de Assistência Social, para discutir essas questões que estão surgindo em relação às unidades regionalizadas de acolhimento para criança e adolescente. Então está sendo uma parte bacana. E as discussões com os municípios. Pode passar. Bom, vamos lá. Então, passando para a regionalização, tentando concretizar esse modelo, né, que a gente vem trazendo. A gente está partindo de um diagnóstico sobre a quantidade de localização da oferta, que eu já mostrei, a incidência das situações de risco e violação, que é esse diagnóstico de vulnerabilidades sociais que a gente está construindo, as regionais da C10, as comarcas existentes, que é uma das regras que está lá na 466, na diretriz que o SES nos deu para implantar os serviços regionalizados, a distância para o deslocamento entre os municípios, distribuição da população, capacidade instalada, facilidade de acesso, isso tudo está sendo levado em conta no processo. E aí, quais que são as regras gerais para a regionalização que Minas Gerais tem trabalhado hoje, né, que é o que está lá na 466? Para a implantação do serviço regionalizado, é necessário que os municípios pertençam preferencialmente a uma mesma comarca. Por que mesma comarca? Quando a gente está tratando principalmente da alta complexidade, acho que é bem fácil, porque é o juiz que determina, né, a necessidade de acolhimento. Não pode acontecer sem a determinação judicial. Então a gente está ali na área de abrangência de um mesmo juiz. Da proteção na média complexidade também, porque muitas vezes o CREAS tem uma articulação muito próxima com o sistema judiciário, porque os casos de violação passam por lá, ou pelo menos deveriam passar por lá, né? A assistência tem que estar dando esse apoio. Então a noção de comarca ela é importante, porque quando a gente transfere o usuário para uma outra comarca, burocraticamente já torna aquele processo mais complexo, né? Você está deslocando para um outro juiz, que aquele caso pode não ser prioridade para ele já tem as questões lá dos municípios dele que ele trata, e também tem uma questão do judicial mesmo, né? Que dificulta depois a desinstitucionalização, o retorno daquela criança, daquele idoso para casa. A distância entre o município vinculado e o SED, que aí deverá ser igual ou menor que 100 km, ou de no máximo 2 horas de deslocamento, porque, né, a equipe tem que dar conta, tem que ser uma distância que permite que a equipe vá e volte no mesmo dia para fazer o acompanhamento, para ter a referência e contra-referência com a proteção social especial do município SED. Né, e aí, inicialmente, era a discussão dos 100 km, né, aí a gente, na revisão da 366, incluiu a questão das 2 horas, porque, de fato, Minas Gerais,
a gente tem estradas de terra ainda em muitos municípios, que 100 quilômetros você vai fazer às vezes em 3 horas e meia. Então é importante também o critério das horas, é um ou outro, os dois eles vão se encontrar, porque às vezes é uma estrada, né, é uma rodovia boa que você consegue fazer ali em 1h30 o percurso de 100 quilômetros. O terceiro Ministério Público e tal, que está incluído a questão de que os municípios, para se vincular ao serviço regionalizado, eles têm que ter um INDECRAS maior do que 5, sendo que o indicador de dimensão de recursos humanos deverá ser suficiente, ou seja, no mínimo 3. Por que é isso? Porque a básica tem que estar fortalecida. Não adianta a gente implantar o serviço e depois a equipe da proteção social básica não dá conta de fazer o trabalho com a família e fazê-lo de volta para casa, de fazer o restabelecimento daquele vínculo familiar e comunitário. Então, por isso desse critério, né? E aí usando o INDECRAS, que é um indicador nosso de qualidade do serviço que já está colocado, e a questão dos recursos humanos, porque sem gente, às vezes o INDECRAS ele dá lá na conta 5, se você tiver mesmo insuficiente. Então, aqui destacando a importância de que a equipe esteja completa para dar conta de fazer referência contra referência, retorno para casa. Ou a regra número 4, que é geral, que serão vinculados aos serviços regionalizados municípios em porte 1, em gestão básica, cuja demanda seja insuficiente para a implantação do serviço local. A demanda insuficiente está lá na Política Nacional, na 9, município de porte 1, questão dos menores, e gestão básica, porque se ele estiver em plena, ele já tem uma oferta da proteção social especial. Então não justificaria. No estado hoje a gente tem 6, né? 6, cadê o Cris? Então, de porte 1, 8, 6 ou 8? Desculpa, eu estava digitando. Ah, tá, são 6, mas vai aparecer ali, que são de porte 1. E outras regras, gente, que aí vão variar se você vai ser um município sede, ou seja, que vai ter a unidade lá no seu município, ou se vai ser um município vinculado. Se você for sede, a ideia é que você seja preferencialmente sede daquela comarca, porque geralmente é um município que é referência ali naquela região e tudo mais. Tem que possuir um CRAS e um CREAS em funcionamento, ou seja, já está com a básica especial organizada, implantada. Possuir os órgãos de defesa de direitos, né, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, que é outra questão também que a gente tem que discutir. Possuir ou criar a entidade de assistência social, no caso da alta complexidade, e está em conformidade com as demais regras. No caso dos vinculados, eu vou acelerar um pouquinho mais por causa do tempo, tá? No caso dos vinculados, a questão é da proteção social básica fortalecida, para dar conta de fazer a referência e contra-referência, e possuir também Conselho Tutelar e Conselho da Criança e do Adolescente. Bom, como que a gente tenta concretizar? Pode passar, por favor. Como que a gente tentou concretizar um pouco esse tanto de regra, esse tanto de coisa, como é que isso funcionaria na prática? A gente fez um diagnóstico ano passado, estamos atualizando ele para hoje, que consiste em o quê? Tentar identificar quais os municípios em Minas hoje que atendem essas regras que estão colocadas no desenho que a gente tem hoje da regionalização em Minas Gerais. Aqui é só mais um mapinha, né, que aí tem a questão da noção de comarcas. No estado de Minas Gerais hoje a gente tem 296 comarcas. Aí a gente fez um levantamento de quais dessas comarcas que tem municípios de pequeno porte 1 em gestão básica, tá? E esse mapa mostra isso, eu não vou muito aprofundar agora pelo tempo. Pode passar, por favor. E aí, vamos lá, a gente trouxe 2 exemplos. Da região de assistência social de Almenara, que seria a regional de Almenara, e das Poços de Caldas, uma no norte de Minas pequenininha e uma maior lá do sul de Minas, só para exemplificar, tá? Almenara, a gente tem 20 municípios dentro dessa região, lá com 21 CRAS, um INDECRAS médio de 8, 5 CREAS, 20 conselhos tutelares, foi fazendo todas aquelas regras que estão lá, a gente transformou como se fossem invariáveis. Viraram colunas de uma planilha, para a gente tentar fazer a análise se atende ou não atende a esses critérios da regionalização. Pode passar, por favor. Aí, o que a gente fez? Virou isso aqui, ó. Isso aqui seria a materialização desse modelo. Aí a gente transformou, pegou todas as comarcas. Aí vou pegar aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Aqui tem 4 comarcas. Dessas 4 comarcas, se a gente ver o resultado da análise que está aqui desse lado, a gente vê que dessas 4, 2 não
atendem, uma atende parcialmente e uma atende. Então a gente vai vendo a dificuldade, né? Assim, a gente precisa trabalhar outras questões para a gente poder fazer a regionalização. Quer dizer que quem não atende aqui, vamos pegar o exemplo de Jacinto. Jacinto tem 5 municípios dentro da comarca, o IDECRAS dele é 4, a sua dimensão RH é suficiente. Mas por ele ter IDECRAS 4, ele está abaixo do critério de 5, porque então precisaria fortalecer a proteção social básica de Jacinto. Os outros municípios vinculados a ele têm IDECRAS 9, e lá não possui CREAS, não tem o conselho tutelar em todos, mas não tem a entidade. Então hoje a comarca de Jacinto não atende os critérios. Para a gente poder regionalizar lá, a gente teria que trabalhar essas outras questões. Não, Jacinto nunca vai receber regionalização. Não é isso, pode receber. Só que a gente tem que fazer todo o trabalho de fortalecimento lá na região para dar conta, não vai abandonar. E a gente tem outras estratégias, que é o que a gente está começando, e está sendo um exemplo, né? A gente tem feito uma discussão lá com vocês hoje, né? Para a gente dar conta do serviço, né? Para dar conta da demanda, aliás, né? A gente tem outras alternativas, que é o que está sendo construído lá, para a gente dar conta de resolver os casos. Almenara atende parcialmente, porque ali a gente tem Rio Prado, que tem o IDECRAS 4 e RH insuficiente. Então ele não poderia receber. Jequitinhonha atende, a gente tem todos os municípios com IDECRAS 9 ou 8, o RH é suficiente e atende ali os outros critérios. Tem conselho de criança e adolescente, Então, Jequitinhonha poderia. Vou concluir. Então pode passar, por favor. Ficou faltando só. Eu queria ter mostrado para vocês um quadrinho de resumo, mas pode passar mais. Então, gente, eu tinha trazido os dados, né, todos de Almenara. A gente tem os dados também de Poços de Caldas. Volta aqui, que lá tem 42 municípios, né, 22 comarcas, pode passar. E no caso de Poços de Caldas, a gente vê que não é muito diferente do resto do estado de Minas Gerais. Pela última coluna aqui, ó, a gente vê que dessas 12 comarcas que estão aqui, só uma que atende os critérios da regionalização como estão colocados. Bom, o que é a ideia? Né? A gente está atualizando isso para todo mundo, tá? Para todos os municípios de pequeno porte 1, com suas comarcas e tudo mais. Então, isso aqui é para mostrar para vocês tudo que a gente tem que caminhar, tudo que a gente já caminhou, né? E deixar aqui à disposição. Esse modelo, a ideia de discutir com vocês é de esclarecer esses critérios que a gente tem conversado, o porquê desses critérios. E aí acredito que pela fala da secretária, né, tem muita coisa, né, que vai de encontro com o que está sendo discutido nacionalmente. Né? Agora, algumas coisas a gente tem que pensar na realidade do estado de Minas Gerais para a gente dar conta de fazer a regionalização. Bom, aí vocês ficam à disposição, tá? Vamos debater os critérios, vamos debater esse processo todo, né? Concordo ou não concordo? A gente está aqui para ouvir vocês. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu queria, antes de passar para a Denise, dizer para vocês, segunda-feira, dia 22, vai ter um debate importante na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte sobre a importância da implantação da lei do SUAS no município. Então, nós teremos aqui a presença da Simone Albuquerque, que é a nossa diretora do Departamento de Gestão do MDS, vai fazer um debate muito interessante, muito importante lá. A iniciativa é do vereador Pedro Patrus, que ele é autor da lei, né? Projeto de lei. O André Quintão, também nosso deputado estadual, estará presente, é autor da lei do Estado de Minas Gerais, né, a presença do SES também, né, o pessoal do SES. Então, nós foram convidados prefeitos da Grande BH, vereadores, enfim, funcionários, gestores, conselheiros, né, e a promoção é da União dos Conselhos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quem puder vir, né, nós sabemos que a agenda de todos é muito apertada. Quem puder participar, é importante engrossar esse debate, estarmos juntos, né, para a gente poder fazer essa discussão da importância da legislação municipal que trata da estruturação do Sistema Único de Assistência Social nos municípios. Isso é muito importante. Eu queria também dar um informe também do COGEMAS. Eu queria fazer uma pergunta aqui, gente. É importante, né? Eu conversei um pouco com a Roberta
2 semanas atrás, conversei também essa semana. Quem de vocês, de qual município recebeu o piso mineiro esse ano? Alguma parcela esse ano? Levanta a mão. Bom, referente a 2014. Referente a 2014. Então, tudo bem, eu tenho um informe. Então, dizer assim, no debate, na transição desse debate aqui, que a Isabela já propôs a primeira parte e vem a Denise, é importante dizer que nós protocolamos um ofício no Ministério Público, né, na doutora Cláudia Amaral, porque, na verdade, a ausência do repasse do financiamento do piso mineiro, ele impacta diretamente os municípios. Porque se os municípios estão implantando e fazendo o cofinanciamento por sua iniciativa do Serviço de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade, ele retira recurso próprio e, se ele não tem o repasse do piso mineiro, ele compromete mais ainda os recursos do município. Então, uma coisa intimamente ligada à proteção social especial também, porque ele retira recurso do tesouro dele. Então, é importante dizer desse entrave, dessa dificuldade, desse constrangimento que nós estamos passando para os municípios mineiros. Acho que isso é um elemento essencial para o debate também. Tá bom, então eu queria pedir para a Denise trazer suas considerações aqui para o debate em pauta do modelo que queremos. Em função da hora, gente, eu vou deixar a apresentação. Nós trouxemos todos os critérios, os modelos, as discussões, as partilhas que foram feitas, né, pelo MDS a partir da pactuação da CIT e na deliberação nacional. Vou pedir para colocar só a primeira, e aí, depois dessa, né? Depois, vamos lá, então é a primeira, essa e depois mais os modelos. E aí a gente vai passar a conversar, acho que em cima da exposição, né, que é muito mais interessante já trazer para o caso concreto daqui, que vocês já estão discutindo, do que falar genericamente do país, né, e abrir para ouvi-los, porque na verdade o que eu entendo, né, o propósito do encontro de hoje é esse. Então, muito rapidamente, a gente nunca pode perder de vista essas diretrizes da regionalização, e é nessa perspectiva que a gente queria conversar, né? Primeiro, é uma cooperação federativa. Não dá para falar de regionalização responsabilizando um ente federado, né? Não pode ser cobrada a execução só dos municípios. É preciso que, né, e essa era a primeira conversa que eu queria fazer com a doutora Andréia e toda a instituição, que nós, estados, né, entes estaduais e o governo federal possam estar junto. Então, no processo que foi discutido, por exemplo, no estado de Sergipe, para dar cobertura às unidades de acolhimento de crianças e adolescentes, os TACs envolvem os municípios e o Estado, para pensar junto e deliberar uma proposta na CIB e implantar a curto, médio e longo prazo, porque também é preciso, é um serviço continuado, você tem que ir atrás de cofinanciamento, né? Então, não é possível você atender a cobertura em todos os espaços em um ano ou em 2 anos, e isso vai ter que ter embasamento, e o embasamento é um diagnóstico de demandas e de necessidades, né? E que não é igual para o Estado inteiro. Essa é uma situação. A outra que eu queria nos colocar absolutamente à disposição, o governo federal, de sentar com vocês nas CIBs, né, e com o Ministério Público, em cima dos dados que nós temos e das pesquisas, e poder pensar estas etapas e os diferentes modelos em conjunto, inclusive como que vamos formalizar. Eu estava conversando aqui, olha, né, a modalidade, o instrumento jurídico consórcio é muito complicado. Ele tem que ser instituído por lei, ele tem que ter gestor, né? Ele é muito oneroso, quer dizer, ele vale para serviços de alto custo, né? Mas para serviços menores, como você vai
instituir, né, uma casa-lar para atender 810, ele acaba sendo muito oneroso a gestão deste processo, né? Talvez o que a gente possa pensar são outros instrumentos, inclusive este de instituir na própria lei municipal, né, esta possibilidade. A lei municipal já autoriza, né, a cooperação federativa entre os municípios daquela determinada comarca. Então, era a primeira coisa que eu queria colocar. A segunda é que a gestão tem que ser compartilhada. A Isabela já disse, não dá para pensar em uma unidade, equipamento, seja ele executado diretamente pelo município, pelo Estado ou por uma entidade governamental, né, no caso dos acolhimentos, e que a relação seja direta com o equipamento, né, ou só com o município. Se a referência é regional, é preciso, né, e aí a gente tem falado muito em centrais de acolhimento, por caso de acolhimento de criança e adolescente, né, que isso seja coordenado pelo gestor, né? A relação não pode ser direta com a entidade, a relação não pode ser direta com o equipamento. E estas regulações, da onde existe então a disponibilidade e a capacidade de atendimento, né, tem que ser pensada neste conjunto. A territorialização, que também os nossos critérios introduzem, né, preferencialmente, né, a questão da comarca, porque a gente não pode determinar, mas no Estado é possível que seja discutido, e aqui a palavra preferencialmente talvez ela tenha que ser discutida, quase trocada pelo necessariamente, porque a medida é aplicada por aquele determinado agente público, juiz e promotor, né? E ele só tem jurisdição em relação àquela abrangência. Então fica muito complicado a gente fazer a instalação de um equipamento que atenda municípios de outras, porque além de coordenarmos entre os gestores do executivo, então nós vamos ter que envolver outros promotores de mais de uma comarca e os juízes de mais de uma comarca. Vai ficar quase, né, impossível esta aplicação. Outra coisa é do número de municípios, né? Normalmente eles variam ali de 2, 3 municípios, nunca passa, né, de 8, que é o máximo que nós colocamos, mas não para acolhimento. Para acolhimento, esta relação, né, do convívio familiar e comunitário e da retomada da família de origem, né, não pode ser conjunto de municípios, como você mencionou, né? Uma coisa é a regional administrativa do Estado, outra coisa é o desenho de cobertura regional de serviços. Jamais uma coisa pode ser entendida como sinônimo da outra. Não é isso. Quando nós pensamos em territorialização, o que a gente pensou? Vamos levar em conta um diagnóstico, né? O diagnóstico da demanda existente, o diagnóstico da realidade de ofertas dos demais serviços que dão retaguarda naquela determinada localidade ou naquele conjunto de municípios que compõem aquele territóriozinho que nós estamos conversando. Então, gente, aí mais uma coisa, nós temos, né, um levantamento genérico, que depois precisa ser desdobrado neste estudo, é isso que nós vamos conversar com as CIVs no final desse mês, né? De quais são as violações que merecem a atenção da política de assistência social em cada uma dessas localidades, para cada uma das profissões de média e de alta complexidade. O que a gente está entendendo como violação de direitos de média complexidade? E o que nós estamos falando de regionalização é para o CAEF. Mas também temos que conversar sobre as medidas socioeducativas em meio aberto, que necessariamente vão importar em duas equipes. Ao longo do tempo, nós já estamos nos organizando no governo federal para cofinanciamento de equipes específicas para as medidas socioeducativas em meio aberto. Nós só cofinanciávamos, me parece que 900 equipes no país,
900 municípios e passamos a fazer em 2.100 municípios. Todos os que indicaram que prestam esse atendimento no Census SUAS, né, foram contemplados com a expansão do cofinanciamento de medidas socioeducativas agora, este ano de 2014. Tá? Aonde não existe uma demanda que justifique a constituição de uma equipe. Porque muitos municípios de pequeno porte ainda, né, e nós temos esta realidade. Aonde não existe demanda, mas existem casos, evidentemente, a alternativa pensada, e tem que ver se ela é viável ou não, porque uma coisa é planejar, né? E a outra coisa é você fazer execução direta, é de que esses municípios possam ter uma equipe ou um técnico de referência da proteção especial que orientem estes casos, né? E nós estamos conversando com o Ministério da Justiça para adotarmos, né, para ver como é que nós integramos duas propostas deles de justiça comunitária e de justiça restaurativa. Como é que a gente integra essas possibilidades? Justiça comunitária, o Ministério da Justiça tem um programa, né, que financia a contratação de equipe, mas é um programa por um determinado tempo, psicólogo, assistente social e advogado, para fazer mediação de conflitos e também paga agentes da comunidade para poder fazer a identificação destes conflitos naquela localidade e fazer o tratamento. E do que nós estamos conversando, tem um resultado bastante positivo. Então, nós também temos a mesma equipe, igualzinha, dos mesmos profissionais, para também trabalhar com conflitos familiares e para também trabalhar com situações de violência no PAEF. Né? Então, como que nós integramos isso? Em que medida a gente aporta esta metodologia que eles já desenvolveram para qualificar as nossas equipes e para ampliar as nossas equipes? A gente está conversando com eles, né? Que é uma alternativa para a questão. A outra, né, estou falando só de PAEF, só de média complexidade, né? A outra é a possibilidade, né, de nós adotarmos diferenciados modelos, que depois eu vou conversar com ele, então, sobre eles, vamos ficar com isso aqui. Mas territorialização, no caso, é territorialização em cima da demanda, né, e não das unidades regionais. Essa demanda precisa ter um diagnóstico bastante detalhado e um diagnóstico de demanda para cada um deles. Então, qual é a demanda de violência e de medidas para média complexidade? Qual é a demanda de ruptura do vínculo familiar e comunitário para as implantações dos serviços de acolhimento, né? E a gente já fala depois dos modelos. Participação e controle social, que isso necessariamente tem que ser feito em conjunto com todos os municípios de cada uma das regiões, nas respectivas CIPs e depois aprovado pelos conselhos, né? Cofinanciamento dos 3 entes, tem que vir o cofinanciamento federal, mas tem que ter o cofinanciamento estadual e aí tem que ter o recurso orçamentário do Estado. Se os TACs já incluírem isso, a exemplo do que foi feito em Sergipe, é muito legal, porque você vai, né, também comprometendo as responsabilidades. Esse planejamento conjunto e a coordenação estadual, já disse, não é possível pensar em regionalização sem a figura do gestor estadual. Acho que o próximo já fala dos modelos. Isso. Vamos falar do modelo de oferta e dos critérios e aí a gente entra na discussão mesmo, né? Então, o que foi pensado, gente? Foi pensado duas possibilidades por conta da autonomia. Vamos falar da média complexidade, explicar tudo, depois vamos falar da alta, porque é diferente, né? O que foi pensado então? Ora, não é possível você definir no âmbito federal um modelo único que sirva para as diversas realidades do país, né? E também, né, nós já estávamos num estágio de avanço do sistema único em que alguns estados
já vinham conversar com as suas CIBs, que pelo tamanho e pela realidade do Estado já tinham feito uma opção de que o gestor estadual faria o cofinanciamento para a proteção social especial para o conjunto de todos os municípios daquele determinado estado. Claro, o número de municípios desses estados varia de 78 a 83 municípios. Então, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, né, pactuou na CIB que eles fariam um cofinanciamento para todos os municípios para implantar CREAs. Estou falando só da média complexidade. Tá? Então, quando aí eles já estavam com isso, está correto, tinha um diagnóstico, tem uma demanda grande, os municípios são bastante desenvolvidos, tem uma série de obras acontecendo, justificaram a demanda, ok, tem autonomia. Então, a regulação federal tinha que dar abertura para isso. Por isso, aparece, né, um termo que a gente até está corrigindo, porque como é que é regional com execução municipal, né? Então, a gente está tentando corrigir e esclarecer que quando aparece aqui, CREAs nos municípios de pequeno porte com unidades municipais, é porque alguns estados fizeram a opção de cofinanciar e de implantar CREAs em todos os municípios da sua área de abrangência. Estes 3 já estão fazendo. E outros estados fizeram a opção de cofinanciar alguns municípios em função da incidência, né? Então, municípios que têm estados que têm grandes obras, no Pará, né? Então, aquela região do Belo Monte, os 12 municípios envolvidos de pequeno porte, 1 e 2, terão o cofinanciamento do Estado e tem já o cofinanciamento federal, né? Então, é por isso que aparece escrito deste jeito. Agora, regionalização, né? A gente vai ter que explicar isso exatamente, né? Porque não é um serviço municipal que vai ter caráter regional, ele vai ter caráter para atender o município, né? Mas é uma determinada região do Estado, ou é a opção que o Estado fez em ter em todos os municípios, tá? De qualquer forma, às vezes, né, o município é tão pequenininho e tem tão pouca infraestrutura que, neste caso, lá, por exemplo, no Belo Monte, a oferta, sim, né, ela vai ser feita nos 12 municípios que estão envolvidos diretamente, mas tem algumas outras regiões ali que acabam recebendo o impacto desta questão social, né? Então, o que também se pensou é que envolvendo até 4 municípios, né, é possível que eles façam uma gestão compartilhada sob a coordenação do gestor estadual e que o município com maior infraestrutura cedie este equipamento, né, e estabeleçam os acordos, que são bastante diferentes no país e que não tem como a gente regular igual para todo mundo e nem deve ser assim. Então, alguns combinaram que um entra com a infraestrutura, o outro com o carro, o outro com a equipe, outros que cada um cofinancia um valor de recurso financeiro para essa instituição, né? Outros que o município cede, recebe o recurso de cofinanciamento federal e estadual, e aí a participação dos municípios pequenos é bem menor, né, neste custeio. Diversas modalidades, vocês têm que discutir aqui, mas isso só pode se basear em cima do diagnóstico de demanda. Não é que você implanta o serviço e ele tem que ficar lá aberto para quando tiver um caso, né, atender. Entendeu? É necessário ter ou é melhor você constituir uma equipe de referência ou um técnico de referência naquele determinado município e ele atende este conflito, né, junto com o sistema de justiça, né,
que está ali implantado naquela determinada comarca. Isso tudo, gente, não dá para ter um modelo geral, né? E nesse estado também não dá. 853 municípios com a diversidade de realidades, vocês vão ter que pensar cada possibilidade, né? E marcar isso da CIB. A CIB é que tem que ter, né, com o conjunto de gestores municipais do Estado, acompanhamento do Ministério Público, essa lideral e a gente analisar cada uma dessas questões. E na pesquisa que a gente fez, também junto com a Fiocruz, essa modalidade é ínfima. A dificuldade dos municípios em implantar, ela também tem que ser criada por meio do respectivo município, tem que ter, né, essa autorização de pagamento, é preciso que a gente pense para aqueles casos, né, para aqueles municípios em que a gente tem 2, 3 casos ao longo do ano, né, é muito mais importante e interessante que ao invés do município se consorciar, ou seja lá o instrumento que a gente vai utilizar, né, que o município fique pagando todo mês para uma vaga que seja disponível quando a demanda aparecer, né, que ele institua ou a família acolhedora, ou a guarda subsidiada, que é a mais interessante ainda, e que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí ela pode ser para a família ampliada, né? E na maioria dos casos, essa criança e esse adolescente tem vínculo com algum membro da família, né? Tem madrinha, tem padrinha, é sempre muito mais interessante para este volume pequeno de casos, significativo, importante para a vida de cada um, mas para a gestão, né, um número reduzido, né, que se institua essa modalidade de guarda subsidiada com cofinanciamento para estas famílias e acompanhamento técnico, e que esses recursos de cofinanciamento também venham do Estado e da União, pode ser utilizado recurso para isso, desde que instituído este programa, e essa guarda legalmente, né? E que aí está próximo, né? Corre todo um processo de família substituta, se for o caso, de retorno à família de origem preferencialmente, de família substituta, se for o caso, né? É mais sério, né? E é menos custoso. Quando eu falo custo, não é recurso financeiro, não, né? É realidade vivida por cada um dos envolvidos. Então, nós ainda estamos muito tradicionais no sentido de só ver o serviço de acolhimento para estas demandas menores, né? Mesmo demandas maiores, é possível que precise ter uma casa lá, uma guarda subsidiada e até um programa de família acolhedora, né? E eles não são excludentes. Experiências super importantes e exitosas, né? Que já temos. Município de Campinas, município de Vitória, município de Curitiba instituindo agora, né? Portes diferentes, mas também muitos municípios pequenininhos, né? Por exemplo, no Cariri e Fortaleza, né? Na região do estado de Fortaleza, região do Cariri, super pauperado, né? E que tem essas modalidades, tanto de CREAs regionais quanto desses serviços instituídos. Então a gente tem aí boas experiências para estar conversando, né? E para estar dialogando com vocês. Também temos uma reunião mensal com a Secretaria de Direitos Humanos. Estamos produzindo material nessa perspectiva de estar desencadeando, né, esses aportes técnicos para subsidiar os gestores. Tá? Então, o que eu acho importante? A primeira coisa é a gente partir deste diagnóstico. Nós temos um estudo que fizemos das unidades de acolhimento, mas não temos um estudo de demanda que chega para o sistema de justiça, né? Ou de demanda que chega para vocês nas respectivas gestões. Então, isso não é difícil, cada município consegue levantar o seu, cada promotor consegue levantar o seu, mas o que a gente tem, nos dispomos, posso vir aqui, entendeu? Com o estudo em mão, junto com a equipe do DG Suas, sentamos, identificamos qual é a realidade. Se vocês quiserem ir para lá, a gente agenda uma oficina, faz o que for preciso, tá? O que nós temos que é chegar a um bom tempo.
e em cima do dado de realidade, em cima do diagnóstico. A outra são essas diversas modalidades que eu acho que a gente tem que pensar sobre elas em cima de cada dado, que desenho que a gente vai pensar para cada região do estado, né? A outra é a adoção da audiência concentrada, né? Nós estamos nos mobilizando ao máximo, né, com o CNP, o CNP e o CNJ, para que essas audiências sejam realizadas e que a gente também viabilize a desinstitucionalização, né, das crianças que lá estão e com essa justiça comunitária crie processos de prevenção para que essa questão não precise ser judicializada e não precise ser institucionalizada. Tá? Então, nós temos que introduzir nas nossas dinâmicas de rotina de atendimento, onde já existe as unidades de acolhimento, né? Esses dois formatos. Papel do Estado, né? Acho que já falei bastante, e a central de acolhimento. Nós também vamos conversar bastante sobre isso, né? É claro que isso se justifica para municípios maiores, mas o que nós queremos introduzir é um fluxo. E que sempre o gestor é que deve ser a unidade acionada, né, naquela localidade. Né? Então, a relação do sistema de justiça com o gestor municipal e não direto com o equipamento e não direto com a entidade não governamental. Aqui, para acolhimento, né? Todas essas modalidades podem ter 3 desenhos, né, também. Ou o Estado implanta a unidade, né, ou implanta o programa, ele gerencia e ele executa. Ou o Estado implanta o programa, ele gerencia e ele faz um termo de cooperação e de parceria com entidades não governamentais que prestam o serviço de acolhimento. Isso é possível. Na média complexidade, não. Mas na alta complexidade pode ser uma entidade não governamental. Nós estamos fechando com vocês o Cadastro Nacional de Entidades. Elas serão validadas. Então, nós teremos, né, um levantamento por município de todas as entidades de assistência social existentes, de que tipo de serviço elas prestam, para qual faixa etária, qual horário de funcionamento, qual a sua equipe, qual tudo, né? E elas serão cofinanciadas na medida em que constituírem a rede, né, socioassistencial daquele município, forem aprovadas pelo Conselho e forem indicadas pelo Conselho, pelo gestor, que ela vai prestar determinado serviço. Então, o recurso que vem das demais esferas é direcionado para essa entidade, né? Então, são estas as possibilidades, né? Ou aquela gestão compartilhada entre Estado e municípios, que a gente já mencionou, de média complexidade. Tá? Então, esses são os modelos. E a central de acolhimento que nós estamos chamando é que a relação tem que ser direta com o gestor, e quando o serviço é regional, né, para quem virá de qual município, para qual serviço, né, tem que ser coordenado pelo conjunto de municípios que estão implicados e pelo gestor estadual, né, que vai gerenciar numa dinâmica de funcionamento continuado, todos os dias da semana, 24 horas, porque outra debilidade que a gente tem é que quando as coisas acontecem de noite e final de semana, né, e o Conselho Tutelar toma conhecimento, fica com aquela criança na mão, né, e leva para casa, né, que a gente brinca, para poder esperar que o fórum abra na segunda-feira ou que haja autorização para deslocar para o município que está com a unidade instalada. Né? Então, essas dificuldades, quando no próprio município é fácil, mas quando é no outro, não é. Né? Então, essas questões é que têm que ser todas conversadas e iniciadas em relação a esta central de acolhimento que a gente está chamando. Tá? Bom, gente. Né? Acho que era mais ou menos isso, aberto para todas as conversas possíveis, e gostaria muito que a gente pudesse tirar daqui
um planejamento de como é que, até falando que nós vamos estar discutindo tal coisa e como é que a gente acerta esse estado tão grande, né, e tão complexo, mas o país também é, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa com todos os estados e na região norte. Praticamente a decisão é que, porque como eles têm cheia, só chega de barco, viaja 5 dias para chegar no município vizinho, durante 6 meses não tem acesso de um município por outro, né? Então a gente está conversando com esses estados, particularmente o estado do Amazonas. O estado vai assumir as unidades, mas em alguns o município vai ter que ter, e essas outras modalidades alternativas vão ser fundamentais, né? E a gente vai ter mais experiência ainda para trocar com vocês. Tá? Obrigada.